Olá, pessoal. Estamos de volta com mais uma aula do nosso curso. A aula de hoje é sobre um tema relevante, que é o tema de jejum. Esse assunto parece não ser muito discutido dentro das igrejas reformadas, o que não quer dizer que os reformados não dão importância ao assunto. A aula de hoje visa entender qual o ensino do Novo Testamento, partindo do ensinamento do Antigo, a respeito do assunto e qual a sua validade e significado para nós hoje. Se o jejum é bíblico, ele faz parte dos exercícios espirituais, das disciplinas espirituais que nos são recomendadas pela palavra de Deus para que nós possamos desfrutar mais da comunhão com Deus e nos ajudar no crescimento espiritual. A aula de hoje é baseada nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, do verso 16 ao verso 18, onde o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a respeito do jejum. Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela e vou ler o texto que vai servir de base para nós hoje. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. O meu objetivo, então, é, partindo dessas palavras do Senhor Jesus, falar a respeito do jejum e da sua relação com a oração. Como eu já disse, jejuar não é uma prática comum nas igrejas reformadas, e há, inclusive, entre os reformados, quem defenda que o jejum é uma prática exclusivamente judaica e não cristã. Por outro lado, do outro lado do espectro, né, existem muitos abusos relacionados com a prática do jejum entre os evangélicos, inclusive práticas místicas, mágicas, como se o jejum fosse uma espécie de talismã que obrigaria Deus a atender os nossos pedidos e as nossas necessidades. O que nós precisamos é entender o que realmente a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz a respeito desse assunto tão importante. Vamos voltar agora lá para o nosso texto, para algumas explicações. Essas palavras aqui do Senhor Jesus, elas fazem parte do chamado Sermão do Monte. E aqui o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos de que maneira eles deveriam exercer a sua justiça. Veja que o capítulo começa com essas palavras de Jesus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando Jesus disse, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, quando ele fala ali a justiça, ele se refere à vida de piedade, aquele tipo de vida que a pessoa justa, justificada pela fé em Cristo Jesus, haveria de viver. O Senhor Jesus quer que os seus discípulos vivam de maneira piedosa a vida dos justos, dos justificados, mas não de forma a impressionar os homens e não com esse objetivo. E aí ele trata de 3 práticas que expressam essa vida de piedade daquela pessoa que é justa e que teme a Deus. A primeira delas é a prática da esmola, que está logo em seguida, olha, depois dele ter dito, guardai-vos de exercer a vossa justiça, ele então fala da esmola. Quando você der esmola, não toque trombeta diante de você, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Na verdade, digo que eles já receberam a sua recompensa. Fazia parte, então, da justiça, da piedade, da verdadeira religião, a prática da esmola. E o Senhor Jesus, então, orienta seus discípulos que, ao darem esmolas, que façam isso de maneira discreta, pelo motivo certo, para abençoar as pessoas e não para se exibir diante delas. Em seguida, o Senhor Jesus fala de uma outra prática da justiça, que é a oração. Você vê a continuidade, né? Aí, no verso 1, fala de vossa justiça, aí em seguida ele fala de esmola, e depois ele fala sobre oração. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa.
Então, fazia parte da prática da justiça do judeu piedoso, do temente a Deus, não somente dar esmolas, mas também orar. E ele deveria, à semelhança do dar esmolas, ao orar, fazer isso de maneira discreta, não com o objetivo de impressionar os homens, mas com o objetivo de buscar ao Pai, que vem em segredo e que conhece todas as coisas. E a terceira prática espiritual, que está relacionada com a justiça, como Jesus diz, é exatamente o tema do nosso assunto, é o tema da nossa aula de hoje, desculpa, que vem logo em seguida no verso 16. Quando jejuardes, está na sequência, lembra? Quando derdes esmolas, quando orardes e agora quando jejuardes. Então, o jejum, juntamente com a oração e a esmola, fazia parte da prática da justiça, da prática da piedade, a maneira pela qual o discípulo de Jesus Cristo, diante de Deus, deveria demonstrar o seu amor a Deus, a sua vida de comunhão com Deus e a maneira pela qual ele se relaciona com Deus e com os homens. Portanto, o Senhor inclui aqui, esse é o nosso ponto, ele inclui entre as práticas que servem para expressar a fé e a devoção a Deus, ele inclui o jejum. Por isso que é importante nós tentarmos entender aquilo que o Senhor Jesus nos ensina a respeito desse assunto, tomando as suas palavras, então, como sendo as palavras base para o que nós vamos falar. Muito bem. O que é que nós podemos aprender sobre o jejum? Vamos começar pensando aqui um pouquinho no Antigo Testamento, lembrando que o contexto de Jesus é o contexto hebraico, o contexto judaico, né, do judaísmo da Palestina do século I. E que era baseado, a sua visão religiosa era baseada no Antigo Testamento. Vamos começar então com o conceito judaico de jejum. O jejum para o judeu consistia na abstinência voluntária de alimentos e, por vezes, de água também. E que isso poderia acontecer um dia ou durante vários dias. Há uma liberdade a respeito disso. E o jejum, ele tinha vários objetivos. O judeu se abstinha de alimentos durante um tempo e da água, às vezes, em primeiro lugar, para se dedicar à oração, para, juntamente com o jejum, derramar seu coração diante de Deus, buscar a Deus em súplicas, ações de graças, geralmente em período de quebrantamento, em período de tristeza, período de grande crise. O alvo sempre era separar um tempo para buscar a Deus em oração, ou seja, jejum e oração sempre andam juntos no Antigo Testamento. O jejum, a abstinência de alimento, tinha como objetivo quebrantar o corpo, como Davi nos diz aqui. Vamos colocar aqui no Salmo de número 35, verso 13. Ele diz assim, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, os inimigos de Davi, as minhas vestes eram pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Note aqui, mais, em primeiro lugar, a combinação de jejum e a oração. Jejum e oração andando juntos aqui. Agora, o meu ponto aqui é que Davi está dizendo que ele afligia a alma dele com jejum. Ou seja, o propósito da alma era, o propósito do jejum era afligir a alma, era contristar a alma, era quebrantar a alma, o poder do físico sobre o espiritual. Durante o período de jejum, nós sentimos então a nossa vulnerabilidade, a nossa dependência, nós sentimos fome e nós negamos o alimento ao nosso corpo, o que nos abate e, num certo sentido, faz com que nós foquemos mais espiritualmente, foquemos mais nas coisas de Deus. Então, um dos objetivos pelos quais o judeu ele jejuava enquanto ele orava era afligir a sua alma, quebrantar-se diante de Deus, apresentar-se diante de Deus com uma disposição mental que fosse aprovada diante dele. E assim, então, o jejum expressava contrição, tristeza pelo pecado e arrependimento. Na lei de Moisés, isso aqui é importante dizer, havia apenas um jejum obrigatório. Havia apenas um jejum obrigatório,
que era o chamado jejum do dia da expiação, ou dia do Yom Kippur. Era aquele dia em que o sumo sacerdote oferecia pela nação de Israel um sacrifício cujo sangue era levado para dentro do Santo dos Santos, onde estava o propiciatório, a tampa da arca da lei, onde era derramado o sangue em favor dos pecados de Israel. Só o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano, no dia da expiação, para ali então fazer propiciação e pagamento pelos pecados do povo de Deus. Nós lemos lá no livro de Levítico, no capítulo 16, no verso 29, a orientação com relação a esse dia. Levítico, capítulo 16. Você vai seguindo aí na sua Bíblia, se não quiser seguir na tela. Aqui está a orientação que Deus deu a Moisés. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante ao Senhor. Essa expressão, afligir a alma aqui, significava simplesmente jejuar. Era isso que acontecia no dia da expiação. A nação toda proclamava um santo jejum e naquele dia afligiam a sua alma, quebrantados, confessando diante de Deus os seus pecados, enquanto o sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer o pagamento e a expiação pelos pecados. E os judeus, então, essa era a obrigação, é o único jejum obrigatório na lei de Moisés. Mas os judeus, eles costumavam jejuar em situações especiais. Exemplo, quando eles estavam arrependidos e contristados pelos seus pecados, quando algum profeta trazia uma palavra de Deus denunciando o pecado da nação e chamando o povo ao arrependimento, o povo geralmente se voltava para Deus com pano de saco, a cinza sobre as cabeças e faziam um jejum prolongado. Ou então eles jejuavam quando eles estavam afligidos por alguma calamidade, como seca, praga, falta de chuva, o perigo de perder a colheita. Então eles queriam muito que Deus os atendesse, porque eles dependiam da agricultura para a sobrevivência, para a subsistência da nação. Então eles proclamavam jejum, buscavam a Deus quebrantados em oração. Essa era a prática, então, no Antigo Testamento. Agora, o Senhor Jesus, ele esperava que os seus discípulos jejuassem, porque lá, na nossa passagem de Mateus, capítulo 6, veja como ele diz, ele começa dizendo aos seus discípulos, quando jejuardes. Quando jejuardes. Ou seja, esse quando jejuardes não é se jejuardes, mas pressupõe que os discípulos haveriam de jejuar. E quando eles fizessem, eles deveriam fazê-lo da maneira como Jesus está explicando aqui. Essa é a mesma expressão, quando jejuardes, o quando aí, é a mesma expressão que introduz aquelas duas outras práticas que estavam relacionadas com a piedade. Quando deres esmola e quando orardes. E aí vem quando jejuardes, o que significa que o Senhor Jesus esperava que os seus discípulos jejuassem como prática normal de expressão da piedade. O Senhor Jesus, em certa ocasião, ensinou aos seus discípulos que depois da sua morte e da sua ressurreição, eles haveriam de jejuar. Nós encontramos essa passagem em Marcos, capítulo 2, a partir do verso 18, naquele famoso episódio, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, segundo o costume judaico, e alguns vieram e perguntaram a Jesus, não é? Por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo eles jejuarão. Aqui o Senhor Jesus fala de um tempo em que os seus discípulos haveriam de jejuar. No momento
não havia necessidade de jejum, porque o Senhor Jesus estava presente. Como nós já vimos, o jejum estava relacionado com quebrantamento, com tristeza profunda, com pesar, com contrição. Mas o Senhor Jesus estava ali, como noivo está presente na festa do casamento e sendo motivo de grande alegria. Os seus discípulos, então, não tinham motivo, naquele momento, para jejuar, como os fariseus estavam fazendo, os discípulos de João estavam fazendo, porque o Senhor Jesus estava lá com eles, o que era motivo de grande alegria. Mas um dia ele seria tirado, uma referência ao fato de que o Senhor Jesus, depois da sua morte e da ressurreição, haveria de se ausentar de nós fisicamente. Nós não temos mais a presença física do noivo entre nós. Então, na ausência do noivo, a festa já não é a mesma coisa. E sentimos saudade, sentimos falta do nosso Salvador, do nosso Redentor. Então, o jejum agora é apropriado para esse período até a vinda do Senhor Jesus, quando nós nos encontraremos com Ele outra vez e a alegria será plena e completa. Então, nesse período, é um período em que nós podemos e devemos jejuar. Por isso que nós podemos afirmar com segurança que jejuar faz parte da vida cristã, sim, como um exercício espiritual apropriado. Agora, é importante notar que, apesar do Senhor Jesus ter estimulado, ter falado a respeito do jejum para os seus discípulos e falado do jejum como sendo alguma coisa que ele esperasse que os seus discípulos fizessem, contudo, ele não considerava que o jejum era para ser tão frequente e constante como as orações. É impressionante. O Senhor Jesus, se você fizer uma comparação entre as vezes em que o Senhor Jesus ensina sobre oração e as vezes em que ele ensina sobre o jejum, ficará claro a ênfase à oração em detrimento do jejum. Quando eu digo em detrimento, não é que não é para jejuar, mas estou dizendo que, comparativamente falando, o Senhor Jesus nos ensina a orar e nos instrui a orar com muito mais frequência do que a respeito do jejum, o que pode indicar que o jejum não era para ser tão frequente quanto as orações. Nós somos ensinados na Bíblia a orar sem cessar, mas não a jejuar sem cessar. O jejum é para ocasiões especiais, é para alguns momentos específicos. A única vez, por exemplo, que se diz no Novo Testamento que o Senhor Jesus jejuou foi aquele período de 40 dias no deserto, quando ele se preparava para o seu ministério, conforme nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no verso 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E aí o tentador se aproximou e nós conhecemos o restante da história. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites na preparação para o seu ministério. Ele havia sido batizado por João Batista ali no Rio Jordão, o Espírito Santo tinha vindo sobre ele, ungindo para o ministério, e o próprio Espírito Santo, nos diz o Evangelho de Marcos, o impeliu para o deserto, onde ele, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. E ali ele jejuou durante aqueles 40 dias para uma aproximação maior ao Pai, para focar na sua missão, quebrar o poder do físico sobre o espiritual e poder dizer no final, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus comentou também, em certa ocasião, que o jejum seria necessário ao lado de oração quando nós lidarmos com casos extremos de possessão demoníaca, conforme nós lemos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 9, um episódio bastante conhecido, é Marcos, capítulo 9, no verso 29. Perdão, tem que botar aqui um pontinho, né? Tá. É o caso em que trouxeram um endemoniado, né? Uma pessoa, um jovem com espírito imundo, aos discípulos. Não puderam tirar o rapaz daquela situação. E Jesus, então, depois de expelir os demônios, ele dá uma explicação para os seus discípulos por que é que eles não puderam expulsá-lo. E a resposta é: essa casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Note essa expressão, e jejum, que ela está entre
parênteses, né, entre parênteses ali, colchetes, na verdade. É porque em alguns manuscritos antigos não aparece essa expressão. O verso 29 seria somente esse: respondeu-lhes, esta casta de demônios não pode sair senão por meio de oração. E foi acrescentado, então, a expressão jejum. Ela não aparece aqui nos originais, mas aparece em nos textos paralelos dos evangelhos, onde Jesus trata do mesmo assunto. Então, apesar ali dos colchetes, é uma expressão de fato original que o Senhor Jesus falou. O que eu quero dizer é que o Senhor Jesus recomendou o jejum juntamente com a oração em casos extremos de possessão demoníaca, em que nós estivermos lidando com os poderes das trevas de uma forma tão intensa que é necessária uma consagração, uma entrega absoluta, tão intensa à batalha espiritual, que nós então renunciamos ao alimento para que possamos nos dedicar com tudo o que temos, com todas as nossas forças, a essa atividade espiritual. Eu creio nisso. Eu creio sim que hoje em dia há possessão demoníaca e creio que há situações, há casos em que é preciso entrar realmente em conflito espiritual com estes seres espirituais, quando então o jejum seria extremamente necessário. Não creio que é tão comum como algumas igrejas nos querem fazer acreditar. Em praticamente todas as reuniões delas existem ou aparecem casos de pessoas possuídas e que então obreiros que estão em jejum são chamados para expelir. Eu não creio que seja com toda essa frequência. A gente percebe nos evangelhos que Jesus está tratando de situações específicas e especiais. Não existe, inclusive, nenhum ministério de libertação de demônios, de expulsão de demônios, não é? Mas isso acontece à medida que há uma demanda. Se nós, no nosso ministério de pregar a palavra, evangelizar, anunciar o reino de Deus, plantar igrejas, encontrarmos pessoas severamente possuídas por uma legião de demônios e que aqueles demônios não saem pela determinação em nome de Jesus, então o jejum é chamado, é necessário para o quebrantamento e a preparação espiritual para o conflito com estes seres. E eu creio que Deus haverá, sim, de atender e de libertar aquelas pessoas. Quando nós vamos para o livro de Atos, onde nós temos o registro das atividades da igreja primitiva, nós encontramos o jejum coletivo em duas ocasiões. E as duas ocasiões tratavam do mesmo assunto, que era a escolha, a designação e preparação de líderes para a obra de Deus. Eu me refiro, em primeiro lugar, àquela reunião que houve na igreja de Antioquia, e que resultou na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu vou ler o texto aqui. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Você percebe aqui, então, que o jejum fez parte integral no chamamento de Saulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Eles estavam servindo a Deus na igreja de Antioquia, o Espírito Santo, através de profetas, falou que Deus estava separando Saulo e Barnabé para a obra missionária, e aí, enquanto jejuavam, isso foi enquanto eles jejuavam, e uma vez que foi confirmada a palavra de Deus, a vontade de Deus, de que os dois deveriam sair para o campo, então os líderes da igreja de Antioquia, jejuando, impuseram as mãos sobre Saulo e Barnabé e os enviaram para o campo missionário. Então você vê que o jejum estava ali relacionado com esse fato importante, esse passo importante na evangelização do mundo, que foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Mais adiante, o próprio apóstolo Paulo, ele seguiu essa prática, voltando aqui para o livro de Atos, quando depois de ter plantado igrejas em vários locais, ele preparou a liderança da seguinte maneira. Veja aqui o texto, Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido.
especialmente aqui, depois de orar com jejuns. Ou seja, o apóstolo Paulo, juntamente com sua equipe, visitando as igrejas que ele já havia plantado e organizado, agora numa segunda fase de preparar a liderança, através de orações em jejum, eles promoviam a eleição dos presbíteros que haveriam de governar aquelas igrejas espiritualmente, presidir, pastorear, servir aqueles irmãos, e o jejum era parte importante disso. Da mesma forma como Paulo, ele foi designado para o trabalho missionário numa reunião, num evento onde havia jejum e oração, ele agora faz a mesma coisa, ele instala líderes, ele estabelece líderes nas igrejas através do jejum e da oração. Agora, o próprio Paulo, não somente nessas ocasiões especiais, aqui eram jejuns coletivos, né? A equipe toda de Paulo estava orando. Mas Paulo costumava jejuar diante das angústias, adversidades e dificuldades do seu ministério. Eu estou pensando particularmente aqui na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, onde ele fala, pelo menos 2 vezes, a respeito do jejum como sendo uma prática dele. A primeira é no capítulo 6, versículo 5, quando, ao dar uma relação dos seus sofrimentos e da sua abnegação por amor a Cristo, ele diz o seguinte: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. E aí vem a relação. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, etc, etc. O apóstolo Paulo aqui está dando uma lista, ele está dando uma lista das suas privações, sofrimentos e renúncias pelo trabalho missionário, e aqui na lista aparece nos jejuns. Ou seja, jejuar fazia parte da vida piedosa cristã do apóstolo Paulo, em meio aos seus sofrimentos, diante dos desafios das viagens missionárias, ele então separava um tempo para jejuar e buscar a Deus. Ainda aqui na segunda carta aos Coríntios, dessa feita, nós vamos para o capítulo 11, onde o apóstolo Paulo, mais uma vez, nos dá uma relação dos seus sofrimentos pelo Evangelho, e mais uma vez aparece aqui a expressão em jejuns, juntamente com trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes. Note aqui que é diferente. Havia ocasiões em que Paulo passava fome e sede porque ele não tinha o alimento e a água necessários para a preservação da vida, o que o fazia sofrer. E jejum é diferente porque jejum é uma privação voluntária do alimento. Você tem um alimento, mas você se priva dele para poder se dedicar à oração. Então, era parte da vida do apóstolo Paulo jejuar em meio do seu trabalho, das angústias, das aflições, juntamente com orações, vigílias, para buscar a Deus pela conversão de pecadores, pela abertura de portas, pela resolução dos problemas nas igrejas. A vida de Paulo era uma vida muito atribulada e ocupada com o reino de Deus. Agora, curiosamente, nas cartas que Paulo escreveu às igrejas, não existe nenhuma recomendação que ele dá para que os crentes jejuem com regularidade. Nessas cartas, Paulo instrui a respeito de como vencer o pecado, como fazer escolhas, como discernir a vontade de Deus, como orar, como se relacionarem, como exercer os dons espirituais, mas em nenhum momento ele explica, ele fala, ou manda, orienta o jejum. Ele não estabelece o jejum como sendo uma prática costumeira e muito menos dá orientações a respeito disso. E não é só Paulo, não. Na carta de Pedro, nas 2 cartas de Pedro, nas 3 cartas de João, na carta de Tiago, na carta aos Hebreus, não há essa orientação, o que nos leva a entender, então, o seguinte, que o jejum, então, era alguma coisa voluntária. Era alguma coisa voluntária. Não era obrigatório, não era mandatório, como, por exemplo, orar sem cessar, mas que ficava ao critério do crente jejuar quando ele sentisse que a ocasião demandava. Portanto, dependia dele a quantidade de vezes que ele ia jejuar, as ocasiões em que ele iria jejuar, desde que ele não fizesse com ostentação, que foi a recomendação que o Senhor Jesus Cristo nos deu.
Como igreja, eu diria então, pensando já numa aplicação para hoje, existem ocasiões especiais em que a igreja poderia proclamar um santo jejum. Por exemplo, quando houvesse uma crise na igreja, uma crise moral, quando tivesse o risco de uma divisão, quando a igreja tivesse partida no meio ou sendo infestada por um falso ensinamento, ou então durante um período de calamidade pública, um terremoto, uma enchente, um tufão, ou aquilo que aconteceu em Brumadinho mais recentemente, não é, o estouro da represa, e outras situações de calamidade pública, a igreja poderia convocar um santo jejum, um dia especial, um domingo, quem sabe, para jejuar e clamar a Deus e nos quebrantarmos, nos humilharmos e clamarmos pela sua misericórdia. Talvez, quem sabe, também por ocasião da escolha de pastores e presbíteros, não é, que é alguma coisa tão importante para a vida da igreja. Quem sabe, então, isso também não deveria ser feito. Nós vamos agora um passo mais adiante, quando o Senhor Jesus ele recomenda os seus discípulos, aqui o Senhor Jesus orienta os seus discípulos a respeito da maneira correta pela qual eles deveriam jejuar. Vamos voltar aqui, então, ao nosso texto básico, né, da aula de hoje, que é Mateus, capítulo 6. Eu espero aí que vocês estejam acompanhando com sua Bíblia, porque nem sempre a passada aqui de texto acontece como a gente quer, né? Aqui nós vemos que nessa passagem o Senhor Jesus esperava que os seus discípulos, quando jejuassem, o fizessem da forma certa. E aqui Jesus foca na questão da motivação. Ele diz assim, olha, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Então, aqui Jesus está se referindo aos escribas e fariseus. Eram os escribas e fariseus que, quando eles jejuavam, eles torciam o rosto, eles desfiguravam a cara, de maneira que todo mundo ficasse sabendo que eles estavam jejuando e dissesse assim, que pessoas piedosas, que pessoas tementes a Deus. Jesus disse, esse nunca deveria ser o motivo. Já no Antigo Testamento, os judeus também distorciam um jejum quanto ao seu significado e o seu propósito. Veja, por exemplo, aqui a crítica do profeta Isaías aos judeus da sua época com relação ao jejum, Isaías capítulo 58, a partir do verso 3. Os judeus perguntavam a Deus, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eram essas as perguntas que os judeus estavam fazendo. Nós estamos jejuando a Deus, mas o Senhor não leva em conta, parece que não está fazendo efeito. A resposta de Deus está aqui, ó. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Seria este o jejum de escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias isto, tu, dia aceitável? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Ou seja, você já vê aqui o profeta Isaías trazendo da parte de Deus uma repreensão aos judeus pela maneira como eles estavam jejuando. No dia, eles não estavam jejuando pelo motivo certo, que era afligir a alma, quebrantar o coração, se arrepender dos seus pecados e aí se dedicar à oração e buscar a Deus. Porque, ao mesmo tempo em que eles estavam jejuando, eles estavam praticando o mal, estavam oprimindo os pobres, estavam deixando de cuidar dos necessitados. Por isso que Isaías, mais adiante, vai dizer, eu preferia que vocês fizessem justiça, praticassem a verdade, do que viessem jejuar diante de mim. Ou seja, a questão não é só jejuar, mas é jejuar pelos motivos corretos. Na época de Jesus, muitos judeus jejuavam para ostentação, para aparecer diante dos homens. Nós temos a informação que é dada pelos pais da igreja que os fariseus jejuavam regularmente às segundas e quintas-feiras. Isso não estava mandado na lei de Moisés, conforme nós já vimos. Havia só um jejum, que era
ordenaram na lei de Moisés. Mas os fariseus, com todas as suas regulamentações e tradições orais, haviam acrescentado essa lei de que o judeu piedoso ele deveria orar 2 vezes por semana, e era na segunda e na quinta-feira. Jesus chama essas pessoas de hipócritas, porque eles queriam parecer piedosos diante dos homens, eles desfiguravam o rosto, deixavam de aparar a barba, de pentear o cabelo, jogavam cinza sobre a cabeça. E aqui, é claro, é que entra aquela famosa parábola que Jesus contou entre do fariseu e do publicano, e que está em Lucas capítulo 18, no verso 12, acompanha aqui na tela. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Está aqui o texto. Subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Agora presta atenção aqui na atitude do fariseu. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. O cara estava orando de si para si mesmo, não era nem para Deus. Orava de si para si mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano, né? Tinha um publicano ao lado dele. O publicano era um cobrador de impostos, era considerado pecador, traidor da nação de Israel, e tinha subido lá ao templo para adorar a Deus no mesmo horário do fariseu, né? E o fariseu então começa a orar e olhando de banda assim, se comparando lá com o publicano e dizendo: eu não sou como esse publicano aí, né? E olha aqui o que ele diz: ó, eu jejuo 2 vezes por semana. Ele se gloriava disso, né? Eu não sou como os demais homens, esse publicano aí, eu jejuo 2 vezes por semana. É exatamente esse tipo de coisa que o Senhor Jesus Cristo queria evitar que acontecesse. Ele não queria que os seus discípulos jejuassem como motivo de glória para aparecer diante dos homens. O restante da parábola nós conhecemos. O Senhor Jesus diz que o fariseu desceu para casa sem ser perdoado, enquanto que o publicano, que se humilhou diante de Deus, pediu perdão, bateu no peito, confessando que era pecador, aquele saiu justificado para a sua casa. Então, diante de tudo isso, pergunta: qual seria a forma correta de jejuar? Primeiro, sem ostentação diante de Deus. Se você vai jejuar, ninguém precisa saber. A não ser que seja um jejum coletivo da igreja. Se é uma coisa particular, voluntária sua, não conta para ninguém. É uma coisa entre você e Deus. Faz isso humildemente para não dar a impressão de que você está querendo que as pessoas aplaudam você pela sua piedade. Mantenha a sua aparência normal. Nas palavras de Jesus, lave o rosto, unja com óleo, que era isso que o judeu fazia regularmente. E com isso você está buscando o aplauso de Deus, o favor de Deus, e não o favor humano. E o Senhor Jesus, voltando aqui ao nosso texto, já caminhando para a conclusão da nossa aula, ele disse também que ele encorajou os seus discípulos a jejuar, dizendo que o nosso Pai secreto haveria de recompensar. Ele diz: tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E aqui vem o que eu quero dizer: e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O Senhor Jesus promete então que o nosso Pai Celeste, ele haverá de nos recompensar quando nós jejuarmos da maneira correta, juntamente com as nossas orações. Agora, lembrando aqui que recompensar não implica que jejum é uma espécie de transação comercial com Deus, não é? Porque o jejum em si, ele nada tem de meritório. O objetivo do jejum é simplesmente preparar o crente para orar, não tem valor nenhum em si mesmo, como o profeta Isaías disse aos judeus lá no capítulo 58. Significa simplesmente que, em vez do aplauso humano, o crente irá receber a aprovação de Deus, que era a mesma coisa que Jesus disse no caso das esmolas, capítulo 6, verso 2 de Mateus, do caso das orações, capítulo 6, verso 5, e aqui do caso do jejum. Deus verá, quando você estiver jejuando, ele vai se alegrar em seu servo, ele vai aprovar você, ele vai escutar suas orações, afinal, o objetivo do jejum é exatamente buscar a Deus. Queridos, vamos tirar aqui algumas lições, tá? Já caminhando para a conclusão. Primeiro, jejuar faz parte das disciplinas espirituais que nos ajudam a crescer espiritualmente. E segundo, o jejum é muito mais do que simplesmente parar de comer ou beber durante um período, como às vezes as pessoas fazem, não é? É muito comum isso, essa ideia errada. Você simplesmente continua fazendo o que você está fazendo. Você vai para o trabalho
e você diz assim, não vou comer nada na hora do almoço. E continua o seu trabalho normal, simplesmente não toma a refeição do almoço e acha que isso é jejum. Não. O jejum tem que ser acompanhado de oração. Você tem que dedicar um período, se afastar dos seus afazeres, se trancar no seu quarto, ou ir para um local específico, se retirar para jejuar durante um período e orar buscando a Deus. Não é simplesmente parar de comer ou beber durante um tempo. É um período de mortificação do corpo e da alma, que deve ser seguido de confissão de pecados, exame profundo do coração. Como eu disse, em si ele não é meritório, porque ele sempre ocorre associado com a oração e serve para que nós oremos melhor. E tem que ser feito de forma discreta e é lícito que a igreja promova dias de jejum e oração, pode entender que a ocasião assim o demanda. Aqui, então, eu queria terminar com uma palavra de encorajamento a você que nunca jejuou. Eu queria encorajá-lo a experimentar o jejum com moderação e sem exagero. Separa um tempo para o Senhor, talvez um dia inteiro que você possa fazer isso. Vai para um local a sós, à parte, ou mesmo na tua casa, se você puder. Tira o dia para ler a Bíblia, orar e jejuar. Você vai sentir de fato a presença de Deus, um poder extraordinário na vida de oração. Aquilo vai estimular você, renovar você. Aproveita para confessar os pecados, colocar a vida em ordem diante de Deus. Tire tempo para sondar o coração, isso vai fazer muito bem para você. Uma palavra àqueles que gostariam de jejuar, mas não podem por questões médicas e outras. Tem pessoas que precisam realmente se alimentar regularmente, uma questão muito séria. O ponto central do jejum é o quebrantamento e a aflição de alma. Então, mesmo sem jejuar, você pode tirar um tempo para orar, buscar a Deus, afligir o seu coração, confessar os seus pecados e chegar-se mais a Ele. E, finalmente, uma palavra àqueles que têm o hábito de jejuar, que fazem isso de maneira regular. Eu quero encorajar você a que você continue e eu oro para que Deus o livre de um sentimento de superioridade, de ostentação, porque isso anularia tudo que você tem feito até agora. E tome cuidado para não tornar o jejum uma prática meritória. Não é transação com Deus, mas é a preparação de alma para orar e buscar esse nosso Deus gracioso e bom. Espero que a aula de hoje tenha sido abençoada e útil para você. Um grande abraço. Até a próxima aula. Deus muito o abençoe.